Olá pessoal, bom dia. Bom, o tema deste vídeo aqui é o seguinte: ataque extrafísico no baixo ventre. Então, olha, como baixo ventre eu entendo como sendo o seguinte: nessa região aqui da bexiga, né? Onde fica ali, no homem tem a próstata, né? E na mulher tem o útero. Então, para mim pelo menos é uma coisa comum, né? Já não faz agora, isso já faz décadas, né? Então, tá? Então esse é um tipo de ataque extrafísico, tá? Entre vários outros tipos. Quem lê os meus livros, eu falo muito sobre ataque extrafísico, tá? Quem lida muito com espiritualidade é alvo de frequentes ataques extrafísicos. Então, quem tiver interessado em se espiritualizar, mesmo se você está indo no caminho certo, você vai ser alvo de ataque extrafísico. Isso já é tranquilo, tá? Então eu já lido com isso há muito tempo. Quem lê os meus livros, que nem eu falei, eu falo muita coisa sobre ataque extrafísico, sintomas de ataque extrafísico e tudo mais. Agora, esse tipo de ataque extrafísico aqui, ó, ataque extrafísico no baixo ventre. Hoje eu acordei, é muito comum eu já acordar já debaixo do ataque extrafísico. Eu já, na cama, na hora que eu abro os olhos, eu já estou sendo atacado. Hoje é um daqueles dias lá, tá? Então, olha, me ocorreu de falar sobre esse tipo de ataque aqui, ataque extrafísico no baixo ventre, coisa que eu acredito que eu não devo ter falado ainda, tá? Então nessa região da bexiga, da próstata, no caso do homem, né? E no útero da mulher. Então, olha, com o passar do tempo, você começa a identificar os sintomas de imediato. Na hora que aquilo começa, assim, que nem no meu caso aqui, às vezes eu já acordo debaixo do ataque, que nesse aqui, quando eu abro os olhos eu já estou sendo bombardeado, tá? Então, olha, mas às vezes acontece durante o dia, no dia a dia, que nem no meu caso aqui, isso está acontecendo agora aqui, pelo que eu estou observando, tem alguém dando uma segurada na barra aqui, né? Tá? Porque tem hora que é insuportável. Então, os sintomas do ataque extrafísico são claros, que nem eu falei. Às vezes a pessoa já pode acordar debaixo do ataque, então você já acorda suando frio. Tá? Ou se não, de repente, num dado momento do dia. E é muito comum também aquele tipo de ataque ser uma situação constrangedora na frente de outras pessoas. Tá? Então, olha, os sintomas que nem eu falei são claros. Tá? Esse aqui é um tipo de situação. A atmosfera ela vai ficando opressa. Você vai começando a sentir aquela opressão em cima de você. De repente, do nada. Tá? Então você começa a se sentir mal. De repente, estava tudo bem. Então, olha, esse tipo de ataque extrafísico no baixo ventre é o seguinte: ele produz cólicas insuportáveis, tá? Então são dores horríveis nessa região da bexiga aqui, onde fica a próstata no homem, né? E o útero na mulher, tá? Olha, já aconteceu de eu ter que agachar, assim, com os braços em cima aqui, me contorcendo de dor. Hoje, agora de pouco, tá meio barra pesada, mas não chega a ser tão complicado, mas eu percebo que eu estou sendo atacado, tá? Então, olha, isso já me aconteceu, já ocorreu comigo dando aula, porque antigamente, faz tempo isso daí, teve uma época que eu dei aulas de projeciologia, que é essas coisas que falam sobre projeção consciente, bioenergias. Tá? Quem é do ramo sabe, né? Agora as pessoas que não sabem, falam sobre espiritualidade, coisas assim, projeção consciente, desdobramento aí e tal, né? Já aconteceu na aula. Agora, como você vai explicar isso para os alunos? Às vezes uma carga dessa ali, de repente, na frente dos alunos, como que, por exemplo, se os alunos são novos, eles não vão entender muito bem aquela situação. E você está dando aula, você não pode parar a aula. Como que fica? Às vezes é uma dor insuportável. Você está debaixo daquela carga ali no baixo ventre, que nem eu falei aqui, nessa região da bexiga. É uma dor terrível, né? Então, olha, normalmente quando isso acontecia, você fica numa situação assim, você às vezes até fica sem ar assim, quase perdendo fôlego debaixo daquilo ali e tentando não dar demonstrações de que você está recebendo aquela carga ali naquele momento, tá? Então eu procurava manter o autocontrole ao máximo, mas já teve situações, se você é alvejado dessa maneira com uma certa frequência, você também vai ficando acostumado com aquilo, mas é uma dor insuportável, né? Então eu procurava quando isso acontecia, em aula por exemplo, eu procurava manter o autocontrole ao máximo,
né, para não dar demonstração para os alunos que eu estava sendo alvejado. Então a gente passa a depender do socorro extrafísico. E às vezes os amparadores que estão ali presentes, eles deixam aquilo ali para ver até onde você aguenta. Tá? É como eu falo, como você vai explicar isso para os alunos? Que você está sendo submetido a uma carga daquela? Que uma vez eu estava com a sala de aula cheia, assim, e eu passei por uma dessa aí. Tá? Então, olha, que nem eu falei, são situações constrangedoras, aquilo ali, né? Como na maioria, como muitas vezes acontecem ataques extrafísicos de outros tipos, mas nesse caso aqui eu estou me referindo a um ataque extrafísico no baixo ventre. Tá? Que a carga, o ataque, o alvo ali no seu corpo, no corpo físico, é na região da bexiga, na região do baixo ventre. Né? Então é que nem eu estou falando aqui, que é uma cólica que você sua frio, assim, de tanta dor. E que nem eu falei, ó, esse tipo de ataque extrafísico ele acontece comigo nos dias de hoje. Hoje estava acontecendo. É que os amparadores parece que deu uma segurada na barra aqui. Tem alguém dando uma segurada no rojão aqui. Tá? Que ainda está sendo alvejado aqui. Deram uma segurada aqui porque de manhã estava brava a coisa. Mas ainda estou sentindo aqui que tem uns amparadores que estão dando uma segurada aqui. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, olha, eu vou falando aqui a partir de agora e complementando com outras coisas. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso daqui, que dando aula de projeciologia, antigamente a gente usava giz na lousa, né? Mas hoje é comum a gente usar aquelas canetas de tinta no quadro, né? Tem uma caneta própria para dar aula. Hoje em dia nas escolas é muito comum o pessoal ter um tipo de um canetão. Mas naquela época, há tempos atrás, muito tempo atrás, 25, 30 anos atrás aí, o pessoal usava giz. E o giz, enfim, quem dava aula antigamente sabe como é que é o giz, né? Então veja bem, olha, eu pegava o giz, na hora que eu encostava na lousa, o giz desintegrava na minha mão. Tinha alguém ali fazendo aquilo ali, na aula. O giz ficava desse tamanho assim, ó, do tamanho 1 centímetro. Eu pegava o giz, porque o giz é grande. Aquele giz que a gente costumava usar, aquele giz branco ou colorido, era desse tamanho. Na hora que eu encostava o giz na lousa, ele desintegrava na minha mão sem eu fazer nada, eu só encostava na lousa, eu não apertava o giz. Na hora que eu ia escrever na lousa, assim, encostava o giz. Na hora que eu encostava, ele desintegrava na minha mão. Eu dava aula, às vezes eu consumia meia caixa de giz, ou uma caixa de giz, numa aula. E ficava aquele pó tudo, assim, o giz desintegrado no chão, assim. Eu estou falando isso, é a realidade mesmo, era o que acontecia. Uma das coisas que acontecia em sala de aula, ou na hora que eu estava dando aula. O giz, na hora que eu encostava, o giz ficava ali, do tamanho, ele desintegrava, eu encostava ele, eu não fazia, eu ia escrever. Aí eu tinha que escrever usando meio centímetro do giz. Não, 1 centímetro, assim, de giz. Porque o giz era relativamente grande, uns 10 centímetros, coisa assim, ou mais, nem sei. Então, né? E na hora que eu só encostava o giz na lousa, ele desintegrava na minha mão. Eu tinha que usar uma caixa inteira de giz, meia caixa, uma caixa inteira, para poder dar aula. E eu procurava manter as aparências na aula. Tá? Então, olha, esse tipo de situação que eu me referi agora aqui, do ataque extrafísico no baixo ventre, que aconteceu comigo, acontece ainda nos dias de hoje, acontece com outras pessoas também. Tá? Então, olha, às vezes a pessoa já acorda com aquilo ali. Ou do nada, assim, acontece durante o dia. Eu já estou acostumado. Então, quando aquilo vai... isso é imediato. Na hora que a coisa acontece, eu já pego ali, que já estão me atacando, né? Tá, que nem agora aqui, que nem eu falei, os amparadores estão dando uma segurada aqui, porque eu estou debaixo do ataque aqui. Desde manhã, eu já acordei assim. Tá? Então, olha, são situações, muitas vezes, situações constrangedoras. Então você fica... Tem situação que você caga na calça, na frente dos outros. Isso, muitas vezes, é tão constrangedor que aquilo ali é proposital. E você faz isso na frente dos outros, assim, que é para promover ali uma situação constrangedora, de você vomitar ou cagar na frente dos outros. Isso na frente dos outros, hein? Te dá uma diarreia de repente, assim, ou coisa do tipo. Ou você ser obrigado a se agachar, que nem eu já fiz, se contorcendo de dor aqui nessa região do baixo ventre.
né? Então você sente vontade. Eu já vi gente mijar nas calças, na minha frente. Assim. Tá? Fazer a pessoa peidar na frente dos outros. São coisas que acontecem. Ou cagar na frente das pessoas. Cagar na calça. Na frente dos outros ali. Tem gente na sua frente ali. Ou fazer você peidar na frente dos outros, ou mijar. Entende? Promovem situações constrangedoras mesmo. No ataque extrafísico, um dos objetivos é esse daí, né? Tá? Então, olha, tem situações que são feitas no intuito de promover desentendimentos ou discórdias. Um outro objetivo. Muitas vezes não é só humilhar a pessoa, constrangimento. Outro objetivo também é promover desentendimentos e discórdia, dependendo da situação. Às vezes você chama uma pessoa, por exemplo, o cara, você está conversando com um homem, de repente, porque veja, nós temos o nosso campo mental, isso é um flash, e já foi. Tá? Então você chama aquele homem, um cara é um homem, você está conversando com um homem, então você chama o cara de mulher. Olha, a senhora, você está conversando com ela, olha, tudo bem, tal, daqui a pouco você fala assim, olha, a senhora passa amanhã aqui. Tipo, você chama um homem de senhora, assim, são situações constrangedoras, ou vice-versa. Você está falando com a mulher, de repente você fala, o senhor volta amanhã aqui. Tipo assim, coisa dessa natureza. Ou, olha, eu já passei por situações, eu lembro de situações assim, tá? Que nem eu estou falando, a gente tem um campo mental, isso daí em termos de medionização assim, isso é um assim, aquilo ali é um flash, e já foi. Tá? Então aquela ideia, aquela situação vem em cima de você. Quantas e quantas vezes eu não passei por isso? Tá? Se a gente tem a nossa psicosfera, o campo mental, você está conversando com a pessoa ou com algumas pessoas, você faz uma colocação que aquilo ali é feito para promover um desentendimento, uma discórdia, uma situação embaraçosa, uma coisa. Tá? E você fica numa saia justa. Aquilo ali, que nem eu falei, aquilo você está na sua psicosfera, alguém chega perto de você ali, assim, e você já fica no meio daquele embaraço ali, aquela situação já meio estranha, promovida por gente extrafisicamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Então, olha, seria isso daí. Agora o tema, o foco mesmo, que eu iniciei este vídeo aqui falando sobre ataque extrafísico no baixo ventre. Tá? Então, gente, o recado neste vídeo aqui seria só este mesmo, né? Se me ocorrer mais alguma outra ideia, aí eu posto um novo vídeo, eu faço um novo ponto aí, porque eu estou sempre escrevendo alguma coisa aí, né? Tá? Bom dia!